Tá, já está gravando. Então, vamos lá. Hoje a gente vai continuar, então, falando o módulo de segurança do trabalho. Vão ter vários videozinhos durante a aula, tá, pessoal? E a gente vai seguir aí... Espera aí que eu vou tentar seguir pelo meu... Não sei qual que vocês estão vendo. Eu acho que vocês estão vendo Espera aí que o negócio zicou aqui, gente. Vocês estão vendo os slides? Põe a mãozinha aí para mim se estiver tudo ok. Tá. Módulo 3, né? Isso, parte 3, isso. É porque eu estou colocando o meu aqui, eu não sei se está ficando preto para vocês, tá? Não, né? Ah, não, tá ok. Tá. É porque senão eu não consigo passar. Então, eu vou começar com um vídeo. Se tiver com alguma interferência, vocês me parem e me avisem, ok? Vamos lá.
Gostaram, pessoal? Tem de tudo um pouco, né? De tudo um pouco, exatamente. Né? Quando a gente fala de análise de risco, né, em todo momento ele põe aqui, você está colocando sua vida em risco, né, a situação realmente é segura, a gente falou um pouquinho também na última aula, de ato inseguro, condição insegura, fator pessoal de risco, né, que é as condições psicológicas, fisiológicas, que influenciam também no trabalho, e tudo isso, né, é importante a gente analisar para a gente saber se eu posso contar realmente com a equipe que está comigo, se eu estou realmente em segurança para fazer um incêndio, para combater o incêndio, para fazer um resgate, né, para agir de forma que eu não vá morrer, né? Porque o princípio primeiro dos primeiros socorros é não colocar a sua vida em risco, né? Tá lá, gente, qualquer aula que vocês assistirem ou qualquer material que vocês pegarem vai estar escrito isso, né? Princípio básico do resgatista, não colocar a sua própria vida em risco. Ah, mas meu amigo está morrendo. Vai morrer dois ou vai morrer um só? É frio falar isso, mas eu não posso colocar a minha vida em risco, certo? Fala, César. Pode colocar lá no chat, se precisar. Você está com a mãozinha levantada? César? Tudo bem, tá bom. Acho que você não viu que clicou na mãozinha, foi isso? Sem problema, a gente segue, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar. Pode me chamar no chat que eu olho, tá? É porque eu deixo aberto aqui a minha apresentação num cantinho, aí eu consigo ver vocês, tá bom? Fala, Antunes. Qual que é o nome desse vídeo aí? Tá me puxando aqui. Achei interessante. Vou passar para minha turma, né? Ah, você fala do vídeo? Esse vídeo que você acabou de passar aí. É...
Trabalho seguro, vida completa. Mas vai estar no material, eu devo mandar ele para vocês. Normalmente eu mando em PDF, mas qualquer coisa você me chama no particular que eu mando no PowerPoint, você consegue até copiar, tá? Ok. Aí, assim, você tem que deixar as duas janelas abertas, você arrasta de um para outro, ou então copiar e colar mesmo. Positivo. Tá bom? Legal. Nada. Só me cobra, tá? Porque muita correria durante a semana, a gente está preparando uma turma nova, né? E eu dou aula para todas as turmas novas que entram lá na escola, então, às vezes eu me perco. Mas me chama, eu estando disponível, disponibilizo para você o material, tá bom? Tranquilo. Então tá. Continuamos, né? Então, as técnicas de análise de risco. Primeiro, qual que é o conceito de risco? A noção de risco, pessoal, ela tem a ver com a possibilidade de perda ou dano ou com o sinônimo de perigo. A palavra risco é utilizada em muitas áreas e com vários significados, né? Então, a gente vê risco para tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, certo? Então, é importante a gente saber o que é um risco e o que é um perigo, tá? Mais um videozinho para vocês verem aí esse conceito. Olha o meu bonequinho preferido.
Gostaram, pessoal? Esses videozinhos são engraçados, mas eles são importantes para a gente gravar aí algumas situações, por exemplo, de análise de risco que ele faz, né? Das medições do risco, que ele mede lá as figurinhas, enfim. Isso fica aí na nossa cabeça, né? E acaba que nos auxilia aí a lidar no dia a dia com a própria percepção do que é o risco, o que é o perigo e o que isso pode nos causar. Tá? Então, é uma forma aí de vocês até gravarem, ilustrarem aí como perceber o risco, como saber o que é o risco. Sem problemas, tá, Sabrina? Eu vi que você entrou, como eu estava apresentando o vídeo, eu não quis falar com você, ok? Qualquer coisa me chama no privado depois. Pessoal, então vamos lá. Os conceitos de risco e de perigo podem ser interpretados em diferentes dimensões, tá? Dimensão científica, política, social, econômica, entre outros, né? A gente tem vários tipos de riscos e vários tipos de perigo, tá? Então, o que é o risco? O risco é a probabilidade ou chance de lesão ou morte. Ou seja, é uma função da natureza do perigo, acessibilidade ou acesso de contato, potencial de exposição, características da população exposta, a gente vai considerar como receptores, a probabilidade de ocorrência, a magnitude da exposição e das consequências. Tá? Então, quando eu falo que eu tenho um risco na minha empresa, ou que aquela ocorrência tem um risco X, é porque ela tem a probabilidade, ou tem a chance, ou ela vai fatalmente, tá, levar a um dano que pode ser lesão corporal, pode ser lesão um dano material no edifício, em equipamentos, enfim, tá? Ela vai atingir o meu processo normal, a minha rotina, e vai modificar ela de alguma maneira. Pode ser temporariamente ou para sempre, tá? Então, o risco é um resultado medido do efeito potencial do perigo. Vamos ver melhor aí algumas coisas relacionadas a risco para a gente entender melhor esse conceito, tá? De risco e perigo. Ai, aqui não vai, peraí que eu tenho que abrir. Esse exercício aqui é um exercício de percepção de risco, tá? E aqui, através desse exercício, a gente desenvolve o que a gente chama de visão técnica de risco, tá? Então, prestem atenção, quantas vezes as pessoas de branco passarão a bola? Não sei se vocês já viram esse vídeo, mas prestem atenção que ele é bem interessante.
Todo mundo viu o gorila? Faz joinha com a mãozinha ou quem não fizer nada é porque não viu. Você viu, Ailton? E você, César, viu o gorila? Põe a mãozinha aí para mim. A Sabrina também viu. A Daniela não viu. Anderson, você viu o gorila, Anderson? Tá se dançando, né? É. Anderson, você viu o gorila ou não? Vi. Ah, viu. Beleza. Visão técnica. Estou gostando de ver. Então, vou passar de novo. Para quem não viu aí, Daniela, presta atenção. E quantas vezes vocês acham que passou a bola? 12. Chutem aí no chat para mim. A Daniela falou 7. Meu palpite é 12. O Anderson falou 12. O Ailton 11. O César 10. E você, Sabrina? Sabrina 10. Vou passar de novo, vocês prestem atenção se vocês acertaram, tá? A média aí ficou entre 10 e 11. Eu sei que tá errado, mas eu vou deixar vocês assistirem para vocês verem, tá bom? Pessoal, eles passam a bola entre eles, o pessoal de branco, 17 vezes, tá? São 17 trocas de bola entre os de branco. E no meio da bagunça, passa o gorila. Pessoal, é isso que acontece no nosso dia a dia lá na empresa. Eu estou concentrada no meu trabalho, né? Vai passar o gorila e eu não vou ver. E o gorila é o risco, né? Daquele acidente, daquele incidente. E se ele se instalar ali, vai acontecer. Quando o acidente acontece, quando pega fogo, quando cai, quando desmorona, enfim, tá? Então, o gorila é isso. E aí, a gente tem que aprender a desenvolver o olhar técnico. Ah, tá, eu estou só concentrado no meu trabalho, mas eu tenho que perceber o que está em volta muitas das vezes. E muitas das vezes eu não vou perceber. Para isso que tem o resgatista, o brigadista, o bombeiro civil, para estar me auxiliando nesse ponto, tá? Vocês vão estar prestando atenção nisso, né? Principalmente quando vocês vão estar de prontidão auxiliando em trabalhos de risco, trabalho em altura, espaço confinado, trabalho a quente, escavação, enfim, e assim vai, tá? E o último videozinho de hoje, né, para a gente fechar aí essa parte de análise de risco. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument.
I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Quantas mudanças vocês acham que teve na cena? Fala lá no chat para mim. O César conseguiu contar 4. O Ailton, 5. A Sabrina não percebeu nenhuma mudança. Daniela, 6. E você, Anderson? 3. 3. Vamos ver? Foram 21 alterações, pessoal. Presta atenção. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Tem alguém que colocou um comentário aqui. Peraí, pessoal. A Sabrina falou que tá voada. Não, Sabrina, é porque se a gente não focar na movimentação, realmente a gente não percebe as mudanças. São 21 alterações. Para o nosso cérebro computar essas 21 alterações também, de primeira, é muito difícil, né? Então, a maioria conseguiu perceber aí 4, 5, 6 alterações, prestando muita atenção, mas com dúvida, porque você não está buscando essas mudanças. A gente, quando está analisando um local, você não pensa que ele está, abre aspas nessa palavra, né, em movimento, ativo, né? Ele não está 100% modificado, ele está em modificação. E é o que acontece, principalmente quando eu falo em sinistros, em ocorrências, em qualquer lugar, né? Ah, eu vou lá atender um caminhão que tombou e está vazando, vamos colocar um exemplo aí, ácido cianídrico, certo? Ah, tá, eu vou demorar 10 minutos para chegar lá no ponto do acidente. Nesses 10 minutos, o caminhão que tombou, quanto de ácido vazou? Está vazando já? Não está vazando? Corre o risco de, né? Mas eu cheguei lá, não está vazando. Em 5 minutos, isso pode começar a vazar. Dali mais 5 minutos, isso pode explodir. Dali mais 5 minutos, enfim, né? É um movimento. E eu tenho que estar atento a isso. Por isso que a análise de risco, a percepção de risco e de perigo, ela é muito importante, né? E a gente tem que desenvolver, a gente deve desenvolver esse olhar técnico para isso, né? Ah, eu sei que é ácido, tá, beleza. E o resto? Ah, ácido é perigoso. Tá, todo mundo sabe. Qual o perigo? Qual que é o acidente que ele pode causar? Para o meio ambiente, para o homem, para o ar, para o solo, para a terra.
E assim vai. Então, isso tudo a gente vai adquirindo com o tempo, esse olhar técnico. Mas eu tenho que treinar isso, desenvolver esse olhar, tá? Para eu chegar num lugar e falar assim, calma, para, né? Não sair agindo sem pensar, certo? Não tomar decisões sem antes analisar se eu estou colocando a minha vida em risco, tá? Isso é muito importante, tá? Então, verifica-se que a grande maioria dos trabalhadores não sabem exatamente o que é perigo e o que é risco e os respectivos conceitos. Muitos acidentes, pessoal, ocorrem porque as pessoas não identificam ou subestimam o perigo e o risco envolvido em uma situação ou curso de ação. Exatamente o que eu estou falando para vocês, né? Eu não posso considerar um cenário de risco estático. Ele está em movimento. O próprio ar vai mudar o risco que está ali, a concentração, vai diluir ou vai concentrar mais, enfim, né? Tudo que envolve aquele risco, todo o ambiente, todas as influências externas vão modificar o meu risco e o meu perigo, para mais ou para menos. Isso tudo vai depender da análise que eu vou fazer. Muitos acidentes ocorrem porque as pessoas não identificam esse risco e esse perigo, tá? Explicação desses termos fundamentais. Então, o risco é uma ou mais condições de uma variável com o potencial necessário para causar danos. Esses danos podem ser entendidos como lesões a pessoas, danos a equipamentos e instalações, danos ao meio ambiente, perda de material em processo ou redução da capacidade de produção. Havendo um risco, persistem as possibilidades de efeito adverso, tá? Que pode ser grave, gravíssimo, catastrófico ou desprezível, certo? Então, o risco tem como, por isso que eles falam que é uma variável com potencial de causar danos, ele pode ser grande, né, grave, gravíssimo, catastrófico, ou pequeno, desprezível, controlável, e assim vai. Para isso que tem segurança do trabalho, para isso que tem tantas normas, para isso que tem tantas regras, para eu fazer o controle desse risco, tá? Dessa variável, para que eu sempre torne ela zero, né? Que eu consiga neutralizar esse risco, ou mais próximo de zero, tá? Que ele fique desprezível dentro daquela condição de trabalho. Quando eu falo de um sinistro, de um acidente, não tem como eu pensar assim já, pessoal. Eu tenho que pensar que o risco que tem ali é o mais grave, o mais catastrófico, por mais que ele não seja. Por quê? Eu não sei quais as influências vão torná-lo mais perigoso e em quanto tempo, né? Então, eu tenho que considerar que a situação é extrema para eu agir rápido e agir da maneira mais correta, assegurando principalmente a minha vida, tá? Nesse momento, eu tenho que pensar na minha vida, porque volto lá no que eu falei no começo da aula, né? O princípio do resgate seguro, abre aspas aí, né? É eu não colocar a minha vida em risco, né? No sentido de, eu preciso fazer um resgate em altura, eu vou colocar minha vida em risco. Sim, mas eu vou estar com equipamento de segurança, eu tenho treinamento, eu vou agir dentro das normas, eu vou seguir procedimento, então esse risco fica pequeno, né? Ele vai ser grande se eu não colocar equipamento, se eu não souber procedimento, se eu não, enfim, se eu agir de forma impensada, tá? Sem medir as consequências. Perigo expressa uma exposição relativa a um risco que favorece a sua materialização em danos. Pessoal, vou citar um exemplo bem simples que caracteriza bem a diferença entre risco e perigo. Eu tenho 3 caixas, né, empilhadas. A primeira caixa, eu não vou ter caixa suficiente aqui. Tem, peraí.
Então, eu tenho 3 caixas empilhadas. Opa! Até caindo minha caixa. Eu tenho um risco aqui? Sim ou não? Sim, né? Qual que é o risco? A hora que eu estava colocando aqui, vocês viram, da caixa cair. Quando que ela passa a ser um perigo? A partir do momento que eu tenho um indivíduo aqui embaixo, exposto a esse risco. Aí ele passa a ser um perigo. Por quê? A pessoa pode ser esmagada, machucada, morrer, ser fatal, enfim, certo? Então, a diferença entre risco e perigo. Eu sei que o risco está ali. Se eu não ficar exposta a ele, ele é só um risco. A partir do momento que eu me exponho a esse risco, ele passa a ser um perigo. Ok? Ficou clara essa diferença, pessoal? Quer que explica de novo? Pode Ficou o falar. leão dentro da jaula, né? É o leão dentro da jaula, ou o jacaré, né? O Risco e jacaré perigo. está com a boca aberta, né? Ele é um risco. A É um partir do risco. momento que eu ponho a mão, ele vira um perigo. Se eu coloco a jaula, ele é um risco controlado. O leão dentro da jaula, exatamente a mesma coisa, tá? E o que são os danos? Espera aí, tem alguém falando alguma coisa. Tranquilo, beleza, tá. É porque eu, por exemplo, tive muita dificuldade quando eu aprendi risco e perigo em assimilar isso. Quando que eu fui assimilar? Quando eu fui para a área, tá? E aí, lá na área, a gente vê claramente isso, tá? E eu citei o exemplo das caixas porque eu vivia isso direto. Eu trabalhava numa fábrica que mexia com caixas, né? Então, sempre no empilhamento, a gente tinha esse perigo, porque tinha vez que a pilha ficava tortinha, tinha vez que o pallet saía do prumo, né? E o risco dele cair sempre estava presente, né? E se tornava um perigo, porque nós, principalmente da segurança, fazíamos inspeções na área justamente para verificar pontos de risco, né? Para a gente atuar neles, né? Dano é a gravidade ou severidade da perda humana, material, ambiental ou financeira que pode resultar caso o controle sobre o risco seja perdido, tá? Então, o leão, a jaula ficou aberta. Qual o dano que ele pode causar? Inúmero. Ele pode comer a parede, ele pode atacar alguém, ele pode arranhar, ele pode quebrar, enfim, tá? Um operário, aqui tem um exemplo, né? Um operário desprotegido pode cair de uma viga a 3 metros de altura e sofrer um dano físico, por exemplo, uma fratura na perna. Se a viga estivesse a 90 metros de altura, ele com certeza estaria morto. O risco, que é a possibilidade de cair, e o perigo, a exposição de queda, são os mesmos, tá? Entretanto, a diferença reside na gravidade do dano que pode ocorrer com a queda, tá? Se a viga está a 3 metros de altura, ele pode não morrer. Se ela está a 90 metros de altura, as influências são outras. Volto a falar para vocês, quando eu falo de um sinistro, de uma ocorrência, de um acidente, eu tenho que analisar isso tudo, né? A gente viu lá nos produtos perigosos que eu tenho que me aproximar com o vento contra, né? O vento tem que estar batendo nas minhas costas. Por quê? Porque se eu for para o lado contrário e for um produto perigoso asfixiante, por exemplo, né? Eu vou morrer, eu vou aspirar ele todinho. Mas se o vento está tocando ele, né, para o lado contrário que eu estou, a possibilidade de eu aspirar ele diminui, né? Mas o que é o certo? Eu colocar o equipamento de proteção adequado para eu me aproximar. Máscara autônoma, encapsulamento, máscara com filtro, enfim, né? Qualquer uma dessas condições. A causa do risco e do perigo é a origem de caráter humano ou material relacionado com o evento catastrófico, acidente ou falha, resultante da materialização de um risco provocando danos, tá? Então, a causa é quem deixou daquele jeito, quem que
vamos dizer, originou aquele risco, tá? E eu, como pessoa, ou o material piorou aquele risco e virou um perigo e, por fim, um acidente, ou eu atuei, mas não fui 100% eficaz, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Quando eu falo de ocorrência, de atendimento à ocorrência, né, de emergência, muitas das vezes essa causa aqui, eu vou pensar nela depois, né? O que fez o caminhão tombar, né? Foi uma falha humana? Então, eu tenho que pensar, se foi falha humana, pode ter alguém preso na ferragem, alguém pode estar na cabine desmaiado, desacordado, então o risco dele é maior, né? Risco de quê? De morrer, de pegar fogo, de se queimar, enfim, né? Então, tudo isso é um olhar técnico rápido, né, que eu tenho que ter como brigadista, resgatista, bombeiro civil e assim vai. Segurança é frequentemente definida como isenção de riscos. Entretanto, é praticamente impossível a eliminação completa de todos os riscos. Segurança é, portanto, um compromisso acerca de uma relativa proteção de exposição a riscos. É o antônimo de perigo, tá? Então, quando eu falo em segurança, é a grade do leão, é a grade do jacaré, tá? Eu eliminei o risco 100%? Não, porque ainda tem a possibilidade de alguém enfiar o dedo, tem a possibilidade de alguém enfiar a mão na grade, né? Mas eu controlei esse risco de maneira que ele não seja mais grave, gravíssimo, catastrófico, tá? Então, a segurança, ela sempre vai buscar o mínimo de risco e perigo possível para toda e qualquer situação dentro de uma empresa ou no próprio ambiente, certo? Então, é importante, quando eu for fazer o atendimento a uma emergência, vamos colocar algumas situações aqui. Uma pessoa caiu dentro de um shopping lotado, pleno domingo, 5 horas da tarde, horário de rush, como diz o outro, né? Lotado de pessoas, né? Ela caiu de altura por algum motivo X, não vou entrar nesse mérito, né? E chamaram o SAMU. Chegou lá, eu não consegui nem chegar no acidente de tanta gente que tinha acumulado, né? O que isso vai interferir no meu atendimento? A demora, o tempo, né? Tempo para o atendimento a um acidente vale ouro, porque ele pode ser o limiar entre vivo e morto, né? Entre uma sequela grave ou uma sequela menos grave, né? Então, tudo isso tem que ser verificado. Vamos colocar isso com um produto químico, por exemplo. As pessoas, em vez de se dispersarem, elas acumularam no local. Então, eu expus mais pessoas ao risco que deveria ter que ser o contrário, né? E até que eu consigo chegar lá no local e tomar ação devida, né? Demanda tempo, demanda esforço e assim vai. Então, o risco expressa uma probabilidade de possíveis danos dentro de um período específico de tempo ou número de ciclos operacionais. O que eu quero dizer com o número de ciclos operacionais? Quando eu falo de um equipamento X, vamos supor que eu tenho um equipamento que é cíclico, uma prensa, né? Quando que uma prensa oferece risco? A hora que ela abaixa, a hora que ela literalmente prensa, certo? A hora que ela está em cima, ela oferece risco? Sim, menos, tá? Então, todo o ciclo dela demora 5 minutos até ela levantar. Então, durante esses 5 minutos que ela está prensando, eu tenho risco severo, tá? Durante os 5 minutos que ela fica lá em cima, esse risco diminui, e assim vai. Esse ciclo ele vai se repetir quantas vezes durante o dia? 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, né? Então, só um exemplo.
Incerteza quanto à ocorrência de um determinado evento também é um risco, tá? Eu não sei o que envolve esse evento. O que é esse evento? Vamos supor que eu vou fazer uma movimentação de carga na minha empresa, né? E não foi especificado nada. Qual que é o valor da carga, qual tipo de guindaste que vai usar, se é guindaste, se é bunker, se é grua, né? Não sei nada disso. Eu só sei que vai ter uma movimentação de carga. Então, eu tenho que fazer a análise na hora. Eu tenho que aprender a jogar como catastrófico tudo que está ali no momento. Pode até ser que não tenha nada disso. Não teve planejamento, não teve nada. Então, eu tenho que analisar na hora. A chance de perda que uma empresa pode sofrer por causa de um acidente ou série de acidentes, caso não seja analisado esses riscos previamente. Tá? Por isso que é importante o brigadista, o bombeiro civil, ser sempre treinado, né, em simulados dentro da empresa e ser treinado com relação ao qual documento. Vamos ver se vocês lembram. Qual documento que fala sobre esses treinamentos? Que eu já falei sobre ele, a professora Adriele também. Pode abrir o microfone, pessoal, e falar. Ninguém? Ah, muito bem, Sabrina, o pai, tá? É o pai, o LTCAT não, o pai, tá? O pai é importante para isso, para treinar vocês, que são os resgatistas, que vão ser os primeiros a chegarem lá na hora do acidente, do sinistro, enfim, da ocorrência, tá? A agir de forma rápida, tá? Sem os simulados na empresa, ou mesmo quando eu vou trabalhar como bombeiro, né, voluntário ou bombeiro civil em eventos, dentro do Corpo de Bombeiros, ou vamos colocar no curso de vocês, vocês estão fazendo simulações, né, para poder aprender a agir naquela situação de risco X, Y, Z, enfim, tá? Então, é importante eu saber agir naquela situação criada ali, porque na hora do vamos ver, como diz o outro, né, numa situação real, eu vou pensar mais rápido. Nós, o cérebro humano, ele é treinável, né? Então, eu tenho que fazer 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40, sabe-se lá quantas vezes, para eu bater o olho e falar assim, já sei como é. Tá? Se eu não fizer isso, se eu não fizer essas simulações, se eu não fizer essas tentativas, eu não vou saber como agir, né? Só pelo que está escrito no documento, muitas das vezes, não é suficiente, tá? Perdas ou sinistro é o prejuízo sofrido por uma organização sem garantia de ressarcimento por seguro ou outros meios, tá? Muitas das vezes, essas perdas ou esse sinistro pode levar ao fechamento das portas, né, a falência total da empresa, ou consequências catastróficas. O Ailton falou no começo da aula que teve em Brumadinho. Brumadinho é um exemplo disso, né? Por que a Vale não fechou? Porque a Vale tinha cash, né? E tem ainda cash para reparar os danos de um acidente que foi catastrófico. Morreram mais de 200 pessoas, né? Salvo engano, é isso? 160, 180 pessoas, por aí. Bom, um número elevado de pessoas, né? Enfim. Então, quando a gente tem isso, a gente tem perdas, tá? Irreparáveis, porque não tem como eu pegar o seu João que morreu e falar assim, viva de novo o seu João, e pá, não existe, né? Então, são perdas irreparáveis. Então, quando eu falo em acidente, eu também tenho que envolver, nesse conceito, o incidente. A gente viu a aula passada que o incidente é qualquer evento ou fato negativo com potencial para provocar danos. Também é chamado de quase acidente. O incidente, muitas das vezes, é aquele assim, nossa, quase
que pegou fogo, mas não pegou, tá? Quase que eu cortei a minha mão, mas não cortou, tá? O incidente mostra que o risco existe e que alguém ou alguma situação se expôs a esse risco, tá? Podem ser situações de origem humana ou material, tá? Ele fatalmente vai causar uma falha, que pode ser um acidente ou não, tá? E os efeitos podem ser danos humanos, materiais, financeiros, perda de tempo apenas, tá? Normalmente a gente computa o incidente como perda de tempo. O que eu quero dizer com isso, perda de tempo? Tempo é dinheiro. Então, consequentemente, perda de produção de dinheiro, tá? Por quê? Parou a máquina por um instante, afastou aquela pessoa por 1 hora, 2 horas, 3 horas por aquele dia, né? Mas ela voltou a trabalhar logo em seguida. Enfim, então o incidente, a gente costuma dizer que é o acidente anunciado, tá? Olha, se não mudar o procedimento, se não mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de fazer, vai virar um acidente, que pode ser grave, gravíssimo ou catastrófico, tá? Voltamos em Brumadinho. O que seria o incidente lá? A barragem movimentar, por exemplo, deformar-se, né? E ninguém fez nada, abre aspas, tá, gente? Né? Até que virou um acidente catastrófico. Atingiu bens materiais, meio ambiente e pessoas, né? Então, foi uma catástrofe. Então, o risco, como vimos, é uma condição com potencial de causar danos. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Vamos analisar uma situação. Trabalho com chapas aquecidas. Qual que é o risco? Queimadura. Qual que é a variável desse risco? Temperatura da chapa. Qual que é a condição para que seja ou não um acidente? A temperatura da chapa muito maior que a temperatura da pele, tá? Então, fatalmente vai acontecer uma queimadura, né? Que pode ser grave, gravíssima ou não, tá? Trabalham em altura, outra situação. Qual o risco? De queda e uma queda que pode ser fatal. Qual que é a variável? A altura do trabalho. Lembra da viga 3 metros e a 90 metros? Né? A condição, a altura de trabalho muito maior que a altura do indivíduo, por exemplo, tá? Outra condição aqui é ele usar ou não adequadamente o seu equipamento de proteção para trabalho em altura. Ele saber utilizar de forma adequada, ele estar ancorado de forma adequada, eu ter a condição segura para realizar aquele trabalho, tá? Porque não adianta nada o cara ter o melhor cinto da face da terra, o talabarte topíssimo de acordo com o cinto, tudo bonitinho, e ele não estar devidamente ancorado. O que é ancorado, gente? Amarrado, segurando a pessoa, tá? Pessoal, a mão de Deus. A mão de Deus, gente, ela falha, infelizmente. Trabalho em ambiente ruidoso, com muito ruído, tá? Qual que é o risco? Redução da capacidade auditiva. Vamos falar o português, claro, ficar surdo, né? Qual que é a variável? A dose de ruído diária, ou seja, a quantos decibéis e qual o tempo que aquela pessoa fica exposta a esses decibéis por dia. Então, qual que é a condição que vai tornar isso mais seguro ou menos seguro? A dose, que é a maneira quantitativa de medir, né, a quantidade de ruído, né, ser maior que 1 ou 100%. E aí, para eu saber se 1 ou 100%, a gente vai lá na tabelinha, anexo 1 da NR15, que vai falar sobre insalubridade. Lá fala quais os níveis de ruído, né, que são insalubres, ou seja, há quanto tempo que a pessoa pode ficar exposta àquele ruído, né, e a partir de quanto que ele não pode se expor nem 1 minuto, nem 1 segundo, senão ele vai ficar surdo, tá? E por último aqui, a situação trabalho com eletricidade. Qual que é o risco? Choque elétrico. Qual que é a variável? A corrente elétrica.
Qual que é a condição para ele levar esse choque e ele ser fatal? A corrente e o tempo de exposição acima do limite suportável. Não só o tempo, como as próprias condições de trabalho. É um lugar úmido, é um lugar que está molhado, ele está com EPI, ele não está com EPI, ele seguiu o procedimento, ele não seguiu o procedimento. Tudo isso são variáveis que vão levar esse risco a ser um perigo grave, gravíssimo, catastrófico ou fatal. Ok? Nossa, falei muito, né, pessoal? Nós estamos já chegando no finalzinho desses nossos slides, tá? Falando de risco e perigo, nós vamos até às 9, 9h10, tá? Depois eu vou dar um intervalo para vocês e vou divulgar o link da nossa atividade da aula de hoje, ok? Risco. Então, como vimos, é a probabilidade de possíveis danos dentro de um período de tempo definido ou ciclos operacionais. E o perigo? Parâmetro que caracteriza uma relativa exposição a um risco. É a exposição que favorece a materialização desse risco como causa de um fato catastrófico, o acidente, e dos danos resultantes. De maneira figurativa, portanto, o perigo é o risco dividido pelas medidas de controle. Se eu tenho medidas de controle, esse risco é menor. Se eu não tenho medidas de controle, esse risco é maior, né? E quanto maior o risco, maior o perigo, e vice-versa, ok? Tá claro aí? Precisa de alguma outra explicação, pessoal? Faz joinha com a mãozinha para mim. Não, beleza, então. Tranquilo. Os riscos podem ser de origem elétrica, de queda, de transporte com equipamentos, ataques de insetos, animais peçonhentos, riscos ocupacionais relacionados ao trabalho, ruído, poeira, produtos químicos, ergonômicos, tá? Ataques de animais peçonhentos e domésticos, a gente já falou, tá? Entre outros, certo? Quando eu falo de um risco em um acidente, também pode ter todas essas origens e mais algumas, né? Risco químico, principalmente, risco à vida iminente, tá? Principalmente se a atmosfera que aquele produto químico origina, vamos dizer assim, se ela for imediatamente perigosa à vida e à saúde, né? Se eu aspirar, eu vou morrer, é tóxico, é asfixiante, é fatal, né? Então, tudo isso são análises que eu tenho que fazer de forma rápida, tá? O bombeiro civil, o resgatista, ele tem que ter um olhar, né, uma análise rápida de tudo que ele identifica na hora que ele vai fazer o atendimento, tá? Por isso que o manual da Abiquim lá fala o primeiro a chegar. O que eu quero dizer com o primeiro a chegar? O resgatista, o bombeiro, enfim, ele é a pessoa que vai chegar primeiro no acidente. Então, ele que vai analisar as condições, né, daquele momento ali. E ele tem que prever que essas condições, né, a curto prazo, podem se tornar mais graves, né? E quanto mais grave, mais medidas eu tenho que tomar, ok? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de cada um desses riscos, né? Os riscos de origem elétrica podem causar choque elétrico, campo eletromagnético, tá? Devido à quantidade de energia, arco elétrico, que também leva a choque, tá? E as condições de exposição a esse risco podem variar. Risco de queda. As quedas, consequência de choques elétricos, de utilização inadequada de equipamentos de elevação, escadas, cestas, plataformas, entre outros, né? Falta ou uso inadequado de EPI, falta de treinamento dos trabalhadores, falta de delimitação e de sinalização do canteiro, do serviço e ataque de insetos, por exemplo, né? O risco de queda também pode estar ligado ao fator humano, tá?
Não, eu vou subir em altura, beleza. A hora que chega de 3 metros, você está ali em pânico e você tem uma vertigem, né? Você mente que nunca, que subiu, que já está acostumado, mas nunca subiu, nem sabe qual vai a reação do seu corpo, né? E aí você, né, tem um mal súbito. Isso pode causar uma queda e ela pode ser, e muitas das vezes né, ou fatal ou com consequências graves e permanentes, tá? Irreversíveis. O risco no transporte e com equipamentos, tá? Veículos a caminho dos locais de trabalho em campo, deslocamento diário de trabalhadores até os efetivos pontos de prestação de serviço. Esses deslocamentos, pessoal, eles expõem os trabalhadores aos riscos característicos das vias de transporte, né? E aí eu tenho que analisar algumas outras interferências relacionadas a isso também, tá? Esse veículo também está carregando algum produto? Que tipo de produto que é? Ele envolve outros riscos? A via onde eu estou andando está esburacada, né? Nada assim muito difícil de achar aqui na nossa região, né? O motorista excedeu a velocidade, teve um mal súbito. Então, tudo isso são interferências que vão tornar um risco que às vezes está controlado, né? Eu estou num veículo, estou com cinto de segurança e tal, mas o meu motorista infringiu a lei, por exemplo, ele está acima da velocidade permitida, me levou a um risco grave e um acidente, muitas das vezes até fatal. Então, tudo isso tem que ser analisado. Risco de ataques de insetos, animais peçonhentos e domésticos. Na execução de serviços em torres, postes, subestações, usinas, leitura de medidores, serviços de poda de árvores e outros, pode ocorrer ataques de insetos, tais como abelhas e formigas. Muitas das vezes, a gente nem vê esses insetos, por exemplo. E eu sou alérgico à picada de formiga, né? E não sei. E aí, a partir do momento que eu sofro o ataque desses bichos, eu posso ir parar no hospital com choque anafilático e até morrer, né? Outros aí não são tão graves, né? Mas vão causar acidentes, né? Os riscos ocupacionais que a gente falou, né? Consideram-se riscos ocupacionais os agentes existentes nos ambientes de trabalho capazes de causar danos à saúde do empregado, né? Causar não só danos, como também doenças ocupacionais, e muitas delas podem ser irreversíveis, tá? Então, a gente tem aqui os riscos físicos, riscos químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, tá? Cada um representado por uma cor. Alguns desses riscos são quantitativos, eu posso medir essa intensidade, né? E alguns desses riscos são qualitativos. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu constato que tem aquele risco, vou citar o exemplo mais clássico, que são os riscos biológicos, vou trabalhar num hospital. Qual o risco que eu vou correr? Biológico. Ah, é grave, gravíssimo? É risco biológico, ponto final. Não tem como eu medir. Ah, não, eu estou exposta a 10 mil vírus hoje. Não, amanhã são só 1000. Não existe isso, tá? Risco biológico é risco biológico e ponto, tá? A gente teve aí o Covid, que mostrou aí um risco grave, gravíssimo, e a gente ainda tem esse vírus circulante, né? Que ainda oferece um risco grave, principalmente para quem está no hospital, que é o lugar onde todo mundo que está doente vai, né? Os outros riscos vão depender das condições analisadas para ser grave, gravíssimo, catastrófico, entre outros, ok? Os riscos ergonômicos podem ser biomecânicos, de postura inadequadas, tá? Por exemplo, carregamento manual de cargas acima do que a musculatura da pessoa suporta. A gente viu aí no videozinho, né? O Napo carregando lá, né? O peso, e ele mostrando para o chefe dele que a coluna dele entortou, né? Então, postura inadequada, organizacionais.
Pode ser pressão psicológica, por exemplo, para atendimento à emergência ou situações com períodos de tempo rigidamente estabelecidos, pressões da população com falta do fornecimento de energia elétrica, por exemplo. Podem ser riscos psicossociais, tá? Elevada exigência cognitiva de conhecimento necessário ao exercício das atividades. Pode ser estresse, tá? E ambientais. O risco ambiental compreende os físicos, químicos e biológicos, e essa terminologia fica inadequada, deve-se separar os riscos provenientes de causas naturais, raios, chuvas, terremotos, ciclones, inundações, ventanias, né? Dos riscos do ambiente de trabalho, ruído biológico, químico, enfim, tá? É importante esses riscos ambientais aqui ficarem bem entendidos, porque o pessoal às vezes confunde, tá? Eu posso falar risco ambiental ou risco do meio ambiente externo, solo, ar, água, plantinhas, fauna e flora, tá? Outras definições: a causa de um acidente é a qualificação da ação frente a um risco, perigo, que contribui para um dano, seja pessoal ou não, tá? Pessoal, aqui entra, né, o que a gente falou de ato inseguro e condição insegura, que pode levar a um acidente, tá? O ato inseguro é eu saber que está errado e estou fazendo, por exemplo, tá? E a condição é a condição não ser adequada e eu me expor àquele risco, mesmo sabendo que posso morrer, tá? O controle é tudo aquilo que eu vou fazer para eliminar ou diminuir essa situação de risco grave, certo? É o EPI que eu vou utilizar, é o treinamento, é o procedimento, é a forma correta de agir, enfim. Aqui citou-se o exemplo, né, de causa de acidente. A avenida com grande movimento não constitui uma causa do acidente. Porém, o ato de atravessá-la com pressa pode ser considerado como uma causa de acidente, ou fora da faixa de pedestre, ou com o sinal aberto, e assim vai, tá? Qual que é o controle dessa avenida? Né? O sinal. Se o sinal está fechado, eu estou controlando aquele perigo, né? A partir do momento que eu tenho risco de atropelamento. Tá? Qual que é o perigo? Eu ficar lá na frente do carro e ele passar por cima de mim. Como que eu controlo isso? Faixa de pedestre, sinal, né? O semáforo, né? Fora isso, se eu atravessar sem ter nenhum desses dispositivos, eu estou expondo a minha vida ao risco, né? E correndo aí um sério e grave risco de morte. Beleza? Então, eu acabei de falar, né? O risco, o perigo. Qual que é o risco? Os carros passando em alta velocidade. Quando que ele passa a ser um perigo? Quando eu vou atravessar fora da faixa. Ou se não tem um semáforo, né? Então, eu controlo esse risco a partir do momento que eu ponho um semáforo e uma faixa de pedestre. Mas ainda tem o risco de atropelamento? Tem, porque se algum carro não obedecer esse controle desse risco, ele pode me matar, tá? E aí, para eu eliminar totalmente esse risco, eu posso colocar uma passarela elevada ou subterrânea, tanto faz, tá? Então, eu não vou me expor aos carros que estão passando, certo? É um exemplo clássico, né? Aqui, risco de atropelamento grave e iminente, não tem nenhuma faixa de pedestre, não tem nenhuma sinalização de pare, né? E o semáforo está desligado, tá? Então, é risco grave e iminente de atropelamento. Alguns exemplos de riscos para a gente finalizar nossa aula de hoje, tá? Lá pelas 9h20, mais ou menos, eu vou parar às 9 agora, para a gente... 8h46 agora. Até 9 horas eu termino os slides. E lá pelas 9h20 eu vou divulgar o link da atividade. Ok, pessoal? Então, alguns exemplos de risco. A gente já tinha visto aqui, lá nos atos inseguros e condições inseguras, essa imagem, né? Mas aqui eu tenho risco e tenho perigo, e a pessoa está se expondo a tudo isso, né?
Se não estiver devidamente desligado, energia zero, ele pode morrer, certo? Da mesma maneira, vou trocar uma lâmpada, não desliguei o disjuntor. Posso ligar o interruptor? Não, porque senão o nosso coleguinha vai escafeder-se, né? Aqui outro exemplo clássico de risco e perigo, né? Já é um risco eu elevar o equipamento de maneira adequada, né? Ele tornou-se risco e perigo a partir do momento que, além do equipamento, eu expus pessoas, né, a essa condição. E de forma inadequada, porque empilhadeira não foi feita para elevar pessoas. É proibido, tá? Construções próximo da rede elétrica também são risco e perigo, né? Antena que bate na rede pode causar aí curto-circuito, queimaduras, arco elétrico. Andaimes, esse aqui a gente até coça a cabeça, porque a gente vê de tudo na cidade, né? Aqui é um andaime montado de forma inadequada, não está amarrado, não está travado, né? Não tem plataforma adequada para o coleguinha subir, né? E eu até destaquei aqui, cinto, capacete, esquece, né? Passou longe, né? A mão de Deus está protegendo, certo? Então, mas o andaime oferece risco? Oferece, né? Quando que esse risco é controlado? Quando eu monto ele de forma adequada. Ainda assim tem o risco? Tem, mas ele está controlado. Aqui não, aqui está tudo sem comentários, né? Esse aqui é uma construção civil, tá? Com movimentação de cargas, junto com gente construindo, junto com gente montando. Aqui, gente, essa imagem aqui refere-se à construção do Empire State Building, né? Onde eu acho que eu até já comentei com vocês, eu não sei se foi com vocês, se foi no outro curso que eu dei, então vamos repetir para não ficar falho. A construção do Empire State Building, ela foi um marco no desenvolvimento tecnológico e de equipamentos que hoje a gente utiliza. Guindaste, elevadores, né? Então, à custa da vida de muitas pessoas que sofreram acidentes, que morreram porque não existia essa segurança, né? Desenvolveu-se aí muitos equipamentos de segurança que hoje são utilizados por nós, né? Dá para a gente ver aqui, né, a coragem, abre aspas, né, dessas pessoas que colocaram suas vidas em risco para construir um prédio de mais de 100 metros de altura, tá? Eu, sinceridade, não me exporia a esse risco, muito menos a esse perigo, tá? Hoje, a gente já tem dispositivos que auxiliam as pessoas a fazer esse trabalho com mais segurança. Isso quer dizer que ela nunca vai cair? Infelizmente, não, né? O cinto pode arrebentar, a ancoragem pode falhar, a própria pessoa pode ter um mal súbito. Então, tudo vai depender, né, de como essas medidas de segurança estão sendo adotadas, de forma correta, de forma eficaz, né, com treinamento. Por isso que é importante a gente treinar aí nossa visão. Aqui, gente, está sendo um resgate a um corpo, né, que está sendo feito de forma totalmente inadequada, né? Uma pá carregadeira que está apoiando uma escada já está errado, né? Mas a pessoa está ali fazendo um resgate. Muitas das vezes, a gente vai criticar, mas é o que tem para hoje. Às vezes, esse lugar aí é um lugar lá nas beiradas do Nordeste, onde nem bombeiro tem para aquele lado de lá, né? Quem dirá o resto? Como que eu vou tirar o corpo que está lá estendido lá no alto do poste? Né? Mas tá errado. Não tá certo. Ok? Que tem risco, tem perigo, tem tudo. Aqui, mais um, né? Improvisação de equipamentos. Tá errado.
né? Risco, perigo, catastrófico, entre outros, né? E aqui eu ainda tenho o que a gente chama de risco adicional, que não é só a altura, por causa da escada inadequada, né? Mas a eletricidade, porque eu estou mexendo num poste que eu não sei se está energizado ou desenergizado, né? É claro que o trabalhador tem que ter essa noção. Se ele não tem, mais doido ainda, né? As influências externas, raios, trovões, chuva, que também vão oferecer risco que muitas das vezes eu não consigo controlar. Aqui não adianta eu pôr a jaula, tá? Aqui eu tenho que tomar outras medidas que muitas das vezes não vão ser suficientes. E por último, o arco elétrico, que muitas das vezes também eu não vou prever. Estou fazendo a manutenção e eu tive uma corrente de fuga, que a gente fala, né? Ou que ficou acumulada. E ela vai procurar o caminho mais fácil. Esse caminho pode ser eu, certo? E esse arco elétrico, além de queimaduras, além de choque elétrico, ele pode deixar a pessoa cega, tá? Então, tem que tomar cuidado. E aí, a gente vai parar aqui no slide 33. Amanhã a gente vai continuar daqui, para a gente falar um pouquinho sobre o planejamento, análise preliminar de risco antes de eu agir efetivamente na hora de lidar com uma situação de emergência, ok? Deixa só eu fechar aqui. Beleza. Pessoal, alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Quer perguntar alguma coisa para eu responder para vocês? Para a gente sair para o nosso intervalo? Giovana, Oi. eu tenho muita dúvida nessa relação de risco e perigo. Sempre tive, me confundo muito isso. Eu também. Eu também me confundia Quantitativa muito. e qualitativa também, eu tenho uma dificuldade muito grande nisso também. Ó, quantitativo e qualitativo é fácil, Sabrina. Quantitativo vem de quantidade. É tudo aquilo que eu posso medir, certo? Eu posso transformar em número. Qualitativo é aquele que eu olhei e falei, não tem como, e ponto final. O exemplo clássico é o biológico, tá? Risco biológico. Não tem como eu medir a quantidade de bactérias que a pessoa vai estar exposta no hospital, por exemplo, né? A quantidade de bactérias que tem no seu corpo e que vai ser o risco para o resgatista fazer o primeiro socorro, né? É qualitativo, é a qualidade da situação, tá? O quantitativo, não, eu posso medir ruído, vibração, produtos químicos, né? Quantidade de partículas daquele produto que pode estar acima do nível aceitável ou abaixo, radiação, da mesma maneira, né? Sim. São os principais. Tá? Então, toda vez que você pensar em quantitativo e qualitativo, você lembra de quantidade. Tudo aquilo que eu posso transformar em quantidade, né, é quantitativo. O resto é qualitativo. Agora, o risco e o perigo, grava o exemplo das caixinhas, que você vai conseguir melhorar aí os seus conceitos. Foi interessante as caixinhas aí, me abriu bem a mente. Eu tinha muita dificuldade também, eu confundia no começo, aí de tanto eu dar treinamento e vivenciar no dia a dia, a gente acaba gravando, tá? Não deixa de ser treinamento, gente. Tudo é treinar a nossa mente, né? Domar ela para eu usar da maneira correta, tá? Não tem outra solução. Infelizmente, é ler, vivenciar, e buscar. Eu, pelo menos, eu aprendi dessa maneira comigo. Na minha mente, eu gravo de uma forma que eu acho fácil. Então, eu sempre vou achar uma imagem que eu acho fácil para gravar a situação, um momento vivido, enfim.
eu vou buscar alguma coisa que vai fazer eu gravar o conceito, né? É uma dica que eu dou para vocês, tá? Eu gravei com a caixinha, para mim foi super, hiper, ultra explicativo e me abriu a mente, né? Então, toda vez eu penso, né? Tem pessoa, não tem pessoa, é só risco, é só perigo, é risco e perigo, né? Então, fica mais fácil. Tá ok, obrigada. Que é isso. Mais alguém, pessoal? Antunes, César, Anderson, Daniela? Tá de boa. Então, beleza. Pessoal, vou liberar vocês para o intervalo. Por volta de 9h20, eu vou divulgar o link da atividade para vocês, tá bom? Pode ser que atrase um pouquinho, pode ser que venha um pouquinho mais cedo, porque eu ainda estou formatando ela. Ó, o Marcos. Só um minutinho. Alô, alô, alô. Ele entrou? Oi, Marcos, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Marcos. Tem algum recadinho para nós? Não, somente acompanhar um pouquinho da aula. É porque eu já estava liberando os meninos para o intervalo, por isso que eu estou perguntando. Ah, sim. Aí Não, eu tô... sem problemas. Aí eu tô... Oi, Tá Ailton, boa noite a todos. Uhum. Boa noite, Marcos. Seja Boa- bem-vindo ao nosso vídeo de aula. Isso. Boa noite, Ailton. Obrigado. Marcos, nós Obrigado. começamos às 7h20 e eu estou falando hoje sobre análise de risco para eles, né? Falando um pouco sobre risco, perigo, Aham. mostrando algumas situações. E eu vou soltar eles agora para o intervalo, 9h. Eu faço o mesmo horário da escola, mais ou menos, né? Hoje eu estendi um pouquinho mais. Então, das 9 às 9h20, mais ou menos, eu vou soltar o link da atividade para eles fazerem e eu fico disponível até 10h20 para eles. Ah, Ok? legal, bacana. Tranquilo, sem problemas. Eu devo divulgar o material da aula de hoje e amanhã, que amanhã também vai ser ao vivo, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, né? Amanhã lá no nosso grupo. Aí qualquer coisa pode me chamar. Com... Tá bom, então, combinado. Até mais. Até mais. Obrigada, Marcos. Pessoal, bom Por intervalo para nada, tudo de vocês. bom. Aproveitem para... Tá bom, para você também. Aproveitem para ir ao banheiro, fazer xixi, beber água, dar uma descansadinha da minha falação e depois fazer a atividade, ok? Tranquilo? Qualquer dúvida, a partir das 9h20 vou estar disponível no grupo. Pode mandar que eu respondo, tá? Vou parar a gravação aqui para a gente finalizar.